Então vamos lá começar mais uma edição do nosso Pitcast. E hoje nós temos um convidado muito, mas muito especial. Com certeza. Posso falar que ele ajudou a construir Goiânia. Com certeza. Porque ele planejou, ele elaborou, empreendeu, construiu muito sua carreira de empreendedor e hoje ele tem uma nova missão que nós vamos descobrir já. E eu tô falando de nada mais, nada menos que Leonardo Rizzo. Que prazer te receber aqui, Rizzo. Pessoal, hoje vocês vão descobrir o que 47 anos empreendendo e mais de 100 mil imóveis vendidos ensinam sobre o que realmente move uma cidade. E por que o cara que construiu tudo isso acredita que a tecnologia vai transformar a gestão pública. Se você acha que política e tecnologia são dois mundos totalmente separados, você ainda não entendeu como o mundo está evoluindo hoje. Meu convidado hoje é Leonardo Rizzo, fundador da Rizzo Imobiliária, uma das maiores do Centro-Oeste, com mais de 100 mil imóveis comercializados. Mas o mais interessante é que o Leonardo não ficou só no mercado. Foi presidente do Vila Nova, fundou o Instituto Cultural e entrou na política também. Leonardo, conta pra gente aqui. Você começou aos 13 anos. Lógico que ter sido campeão pelo Vila e ter sido presidente de Vila é uma honra. Mas tem uma outra coisa que eu gosto muito de ter feito, que em 90 nós fundamos o Movimento Cidade de Goiás Patrimônio da Humanidade. E no ano 2000 a gente conseguiu o título tão sonhado de Cidade de Goiás Patrimônio da Humanidade. E eu sou filho da cidade, então esse movimento foi criado por nós, juntamente com grandes outras pessoas, e a gente conseguiu esse objetivo. Então, com certeza. Com certeza. Colocar aí... É claro. Mas o principal, me conta, como que alguém chega com mais de 47 anos de empresa, presidente de time, de instituto, e ainda tem energia para seguir com carreira política depois? Como você faz isso? Foco e entusiasmo por mudança, sonhos. Eu acho que nos move a isso, né? Na política, para mim, eu também estava me sentindo um peixe fora d'água. Hoje, eu diria para você que eu já sou um peixe na água. Ou seja, eu estou aprendendo a nadar. Não sei muito, mas estou aprendendo muito. Mas uma coisa totalmente diferente do mundo de empreender. Por exemplo, sou empresário há 47 anos, nunca me relacionei com o governo. A não ser com órgãos públicos, no sentido de aprovar um projeto, alguma coisa. Mas nunca emiti uma nota contra o governo. Eu acho que não tem sentido eu emitir nota contra quem deve receber de mim tributo. Eu acho que essa relação não vai ser muito agradável. Então, o que acontece? E sempre foi assim. E eu planejei toda a minha vida, eu quis ser presidente do Vila Nova com menos de 50 anos. Eu quis fazer minha cidade antes do ano 2000, consegui em 2001, mas consegui. Queria ser presidente do Vila Nova até 2003, consegui em 2003, 2004, 2005 ser presidente antes de 50 anos. Então são coisas que coloquei. Fundar o Instituto Rizzo são coisas também que a gente fez e implantou, está montado e está lá. No Vila também, a gente ia fazer o CT. Pô, esses marqueteiros, esse povo só fala, eles não tem nada. Hoje você vai, a realidade do Vila é outra, tem um centro de treinamento invejável. Então essas coisas todas eu diria para você que são foco, determinação, força de querer fazer e fé acima de qualquer limite. Porque se você tiver que fazer um levantamento quando você está tentando fazer alguma coisa, às vezes você tem vontade de desistir, não é aquilo que você queria, dá tanto trabalho. Vou dizer para você, por exemplo, para fazer uma cidade patrimônio da humanidade. O que é que faz um movimento? O movimento tem que fazer todo o inventário histórico daquela cidade. Como que surgiu a cidade? Quem são as primeiras famílias que habitaram ali? O que aconteceu? O que fizeram? Por que foi capital? Essas coisas todinhas. Então tem que ter uma história que convença a Unesco que você é um patrimônio mundial. Ou seja, isso não surgiu por acaso, existe um porquê. Então isso dá um trabalho monstruoso. Mas você fazer isso, historiadores, conversar, escritores, né? Fotógrafos bons. Tivemos apoios, por exemplo, de artistas. O Cirão Franco participou desde o primeiro momento. O Kleber, que estava vivo na época, participou de todos, fez uma série sobre a Terra Dourada. O Washington Novaes, jornalista respeitado nacional e internacionalmente, também encampou a ideia. Pessoas como Dona Célia Câmara, ou seja, toda uma sociedade que queria fazer a diferença, fizeram com esse movimento. Entendi. E a gente pode falar que Goiás ganhou o mundo devido a esse tomamento como patrimônio histórico, né? E ali, depois disso, vieram grandes festivais como o FICA, teve o antigo festival de teatro que acontecia na cidade de Goiás, que tinha um apoio também da FETEG e da IFG,
né? Que ia para lá, levava cursos, oficinas. Está montado lá. Então, isso é muito bacana. Isso tudo só ocorreu depois desse seu trabalho, hein? Isso está acontecendo, mas é normal. Eu que lido muito com o poder público, assim, no sentido de concessões, permissão para fazer uma coisa ou outra. Goiânia é uma cidade planejada, todo mundo sabe disso. Então, o plano diretor de 88-92, que é o plano de diretor primeiro de Goiânia, assim, no sentido depois da Constituição, que era obrigatório ter, mostrou muito bem que é a Goiânia, como que Goiânia devia ser, isso acontecer. E você estava junto nesse planejamento? Estava junto nesse planejamento, lógico. O Parque Luzônia nós fizemos. Tinha a prefeitura da Praça Cívica para levar para lá, para que eles permitissem que a gente fizesse condomínios fechados. Nós aprovamos isso em 92, representando a família Lousa. Então nós aprovamos isso em 92. E aí ficou essa parceria. Para você ter noção, em 95 surgiu o primeiro condomínio fechado da FGE, que hoje é líder no mercado de condomínios fechados. Então são coisas assim interessantes, né? A gente também atua no setor de condomínios fechados também fortemente. Com o golfe é o outro grande diferencial. Há 25 anos que Goiânia tem um campo de golfe que poucas pessoas sabem. Sim. Sabe? Eu fui descobrir recentemente também, depois pesquisando no mapa ali, vendo assim. E mesmo porque também o glamour que precisa ter um campo de golfe para que ele seja conhecido, lá ainda não está pronto no Goiânia Golf Club. Que é a infraestrutura, restaurantes, interessante, bar, né, um spa day que funciona muito bem. Então hoje essas coisas já são uma realidade ali. Nós temos um estudo recente, um restaurante já dentro do golfe já pagaria só pelas 800 casas que tem no condomínio em volta. Fecha. Sabe, só o serviço de delivery já seria uma coisa muito interessante. E me perdoe interromper, Leonardo. Voltando um pouco para trás ali, você trouxe um pouco da sua visão empresarial para a política. Hoje eu, como empresário também, atuo, mas eu não tenho nem noção das dificuldades da política. Como você diria, o que você diria, na verdade, que um empresário tem de visão que um gestor hoje, uma pessoa que seguiu carreira política sem essa experiência, não tem de visão? O que é muito parecido, que todo dia tem um problema diferente, você tem que resolver. Como empreendedor é assim, e na vida pública também é assim. E é uma coisa muito interessante. Então, eu não esperava ser homem público. Eu esperava chegar aos 65 anos e me tornar presidente do Instituto Riso, para cuidar da cultura e da arte, que são essenciais numa civilização que quer dizer para que veio. Com certeza. Sabe? Então essas coisas me fascinam. Mas aos 65 anos eu tive um convite de entrar no Partido Novo. E eu nunca tinha entrado num partido. E olha que eu sou de uma família de 10 irmãos. Eu tive irmão até que foi fundador do PT. Mas você vê como é que é. As opiniões divergentes faz uma grande família. Exato. Né? Ou que faz um progresso. O que diverge é muito melhor do que converge. Porque o que diverge você conserta e passa a converger. Enfim, é assim que se faz. Então, resultado. Então, a opinião diferente, as coisas a gente já tinha dentro de casa. E eu nunca me interessei pela política. Acho que isso foi um erro. Eu deveria ter interessado para defender as minhas ideias de empreendedor que sou hoje. Sim. Porque eu acho que o empreendedor hoje, ele é penalizado sob todos os sentidos. E é incompreendido. A nossa nação, inclusive, não enaltece grandes empreendedores. Você vê muito mais notícia de quem deu escândalo, quem fez isso, falcatrua, de que grandes empreendedores. O Brasil não só tem isso, não, esse lixo. O Brasil tem pessoas aí honradas. O Brasil faz bonito no mundo todo. Sabe? Mas isso a gente não mostra. E não mostrando isso, a gente não estimula os nossos jovens a ficarem aqui. Nossos jovens que têm talento, a primeira coisa que eles querem ir para São Paulo e São Paulo para o mundo. Uma coisa que eu acho, de uma certa forma, interessante, eu já fiz isso. Você também falou que fez isso também, já morei fora. Mas nada como a pátria da gente. Com certeza. Nada como permanecer onde você nasceu, fazer com que as pessoas reconheçam os seus valores e que você tenha orgulho de ser. Né? Então, são coisas que você carrega consigo ou não carrega. E essa é a nossa linha, é isso que eu pensava. Aí, Partido Novo, eu me saí candidato a senador, sem saber como faz uma candidatura, coisa e tal. Foi muito interessante. Entrei numa onda de marqueteiros políticos. Sim. Paguei caro, resultado zero. Ou seja, mas faz parte do jogo, né? Fizemos isso e depois saímos candidato a vice-prefeito na chapa do Fred, o Fred do PL. Um garoto também muito interessante. O Fred é uma pessoa muito querida. E fiquei nesse inteirinho conhecendo o Gustavo Gaia. Sim.
Hoje eu diria para vocês, sem sombra de dúvida de erro, convivi com grandes homens públicos. De Mauro Borges, que eu sou de 56, eu mais ou menos convivi com ele, com o Moeda, Jerônimo Coimbra Bueno, foi governador, senador do Goiás. Grandes homens assim que eu sei, outros grandes que fizeram. O primeiro prefeito de Goiânia para mim foi diferenciado, o segundo, o Hélio de Brito, também foi diferenciado. Mas o Gustavo Gaia é o político moderno. É o político que o Estado precisa hoje. É um político destemido. Um político que não usa verba. Essas emendas é criticado porque ele não acredita que não tenha, por exemplo, como você sair limpo de uma emenda se você dá emendas para show, uma coisa ou outra. Se vier verificação, vê que o dinheiro tem mau uso. Sim. Então, a gente, e ele pensa assim também, ele é um cara extremamente municipalista. Ele quer trabalhar e a gente quer trabalhar no Senado para que o município que tenha direito ao seu dinheiro, ele receba automaticamente. Não é necessário de ninguém para chegar e dizer, sabe? Às vezes o município não tem... Isso é muito engraçado. O estado de Goiás tem déficit de 35 mil crianças em CIMEI. CIMEI é creche, quem está me ouvindo. Então, existem 35 mil crianças no estado de Goiás que não tem aonde tomar um café da manhã decente, uma educação digna, de 0 a 6 anos. Ou seja, eles não têm locais para irem de manhã. Isso é a maior tristeza minha. Demais. E você sabe que só uma emenda de um senador é suficiente para zerar esse déficit no estado. Sim. Por que em vez disso eu estou fazendo uma geração totalmente alfabetizada aos 6 anos, que o mandato do senador é 8 anos. Tem tempo pra caramba dele pegar de 0 a 8 e dar uma assistência para os municípios, né, através dessas emendas, no sentido para os municípios terem essa formação. Sim. O que vai acontecer com esse município? Esse município vai poder ter mão de obra qualificada. E as empresas vão disputar a tapa essas localidades que investem nisso, numa formação, para que as pessoas, para que eles possam ter garantia da produção das suas necessidades, das suas indústrias, com pessoas capacitadas, porque vai ser impossível produzir sem tecnologia de ponta. É justamente nisso aí que eu ia te perguntar. É o que nós vamos entrar agora. É o que você estava perguntando. Sem o IA vai ser impossível. E com a IA nós podemos ter 365 dias no ano produzindo nas nossas terras. Então eu prevejo um futuro, ou o futuro que é hoje ou amanhã, próximo, muito tecnológico. E isso, se você não tiver uma geração com base escolar forte, pessoas alfabetizadas aos 6 anos, sabendo ler, aos 10 anos ler, escrever, interpretar, falando 2 línguas, no mínimo, sabe? Essas pessoas não vão ter mercado de trabalho. Então é nisso que eu acredito. A gente fazer uma geração diferenciada. Como você, que tem 20 anos. Você me disse que você foi morar com 10 anos nos Estados Unidos e que lá você já trabalhou em call center. Naquele lá e aprendeu. E hoje você tem PGS, que é uma empresa de inteligência artificial que facilita a vida das pessoas quando elas querem comprar alguma coisa. Isso. E vice-versa. Então, esse é o futuro. Então, um rapaz de 20 anos, que aos 10 morou nos Estados Unidos, que agora voltou para sua pátria e está botando essa empresa no Brasil, é de tirar o chapéu para você. Muito obrigado. E aí, você falando disso aí, me veio uma dúvida aqui, uma dúvida até mais pessoal minha. Hoje a gente vê que a política, querendo ou não, anda um pouco atrasada da população em média. Você acha que políticos hoje que não estão acompanhando as tendências, as evoluções tecnológicas, eles vão se tornar um peso para a população? Seja em regulamento, evolução, etc. Esse político já é um grande peso. Mas vai piorar, vai piorar. Piorar, eu acredito que vai ter uma seleção. Eu sou muito otimista, tá? Se eu vejo um problema, eu quero a solução. Eu não alimento problemas. Então, eu acho que piorar pior do que está vai ser muito difícil. Porque hoje nós temos um processo eleitoral vicioso. O cara que tem o mandato, ele tem direito a ter autorização para chegar no município, para dar um dinheiro para um show de um cantor, para fazer uma coisa essa, levar um trator, levar um negócio, outro que ele precisa, um aparelho que às vezes o hospital precisa, que é fundamental, aí já justificaria, mas nada disso precisa num sistema municipalista moderno. Que nós vamos ter aí uma tributação que não vai funcionar, um sistema tributário que não vai funcionar, mas que vai se ajustar também. E sendo assim,
Não vai ter mais preciso esse negócio de emenda para lá e para cá, porque a arrecadação é centralizada e distribuída automaticamente online no município, no estado e na federação. Então, eu acho que vai facilitar. Aí vai acabar esse curral eleitoral na época das eleições, dos políticos que têm mandato e no exterior, pressionando os prefeitos, que se ele não fizer, não tem emenda para isso, não tem máquina para isso, não tem nada para isso, não tem o que ele apresentar no município. E o prefeito, refém disso, passa a apoiar esse político. Consequentemente, esse político se elege. E assim são todos os políticos que aí estão, com raríssimas exceções. Léo, você falou de uma coisa muito interessante no início, que é foco. E aqui a gente tem recebido CEOs de empresa também, empreendedor de startup, e o Pedro também ele fala muito isso. Olha, a gente tem que focar no core da nossa empresa e ir, porque precisamos ter foco no que a gente faz. E eu vejo você assim, você foi sempre muito focado no que você faz. Agora, eu não sei se é Aristóteles ou Platão, ele fala o seguinte: política é que nem nuvem. Você olha, ela está de um jeito, você olha de novo, ela já mudou. Existe uma movimentação muito grande. E eu gosto de ver líderes como você, empreendedor, pessoas de sucesso, que eu acredito que é assim que devia ser. Política devia ser um cargo de pessoas de sucesso que fizeram da sua empresa para a sua família. Exatamente. É o contrário. Como que você vê isso, né, essa movimentação de empreendedor de sucesso indo para a política, que tem essa movimentação, essa artimanha? Olha, eu vejo isso como aquilo que eu disse. Se eu tivesse que dizer o que eu errei na vida, eu diria que errei por ser um empreendedor não ter apoiado políticos jovens, pessoas que queriam ser políticos. Existe formação para política no mundo todo. Mas aqui não é assim que são os nossos políticos. Eles não estudaram para ser políticos. São políticos por conveniência, por interesse próprio, para ter uma imunidade parlamentar, sabe? Ou para poder pleitear um financiamento para uma empresa que ele abriu, do qual ele participa, que é sócio. Ele não está preocupado em resolver os problemas da sociedade, do Estado, de jeito nenhum. Porque é como você diz, política hoje está de um jeito, amanhã está do outro. Assim é uma população. As necessidades de uma cidade são múltiplas. E elas se reciclam com o tempo. Sabe? Então, eu volto a dizer, se a gente não tiver uma educação básica, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Não adianta você insistir com o aluno que o lixo tem que ser separado. Não foi acostumado com isso, ele joga em qualquer lugar. Exato. Agora, ensina uma criança até os 6 anos o que ela vai fazer com lixo, vê se ela vai persistir ao longo da vida dela. E é verdade. Vamos lá, Leonardo. Você trouxe um ponto interessante aí também, sobre educação, etc. Com a evolução da tecnologia que a gente está tendo agora, de escolas antigamente não prestar muita atenção a celular, hoje o ChatGPT veio, agora as escolas estão tirando o celular. Eu acredito que isso vai se adaptar também e a gente vai voltar a integrar mais. Mas você acha que a evolução da tecnologia vai ter impacto no ensino brasileiro? Olha, usando o negócio dele, nuvem, hoje está do jeito da política, amanhã está do jeito. O ensino também. Na Finlândia, há 25 anos atrás, eles disseram que toda alfabetização tinha que ser de ponta. Tecnologia, computador, isso, aquilo outro. Eles iam formar uma geração até 25 anos no curso superior dessa forma. Resultado, péssimo. Não sabia escrever. Não tinha redação própria, convincente, isso, aquilo. Sabe, as coisas básicas, ele dependia de uma máquina, nem para fazer 2 mais 2. Estou falando nem de alguma conta mais complicada. Chegaram à conclusão que eles formaram uma geração de pessoas totalmente alienadas. E uma geração de pessoas que não quer nada com nada. Porque ela acha que tudo é só apertar o dedo, on e off. Sei lá o exemplo. Então, o que chegaram à conclusão agora? Ano passado, determinado. Alfabetização é quadro negro, giz. Entendeu como é que é? É criança brincando, é isso. É caligrafia. Olha a letra da geração hoje. Porque é só mensagem. Nem escreve. Nossa, vire, não falam conosco mais por telefone. Se liga, não consegue. Tem que ser por mensagem. Então, isso tudo, eles chegaram à conclusão que é essa formação. Porque não tem sentido, você entendeu? Você mudar certas coisas. Então, eu acho isso muito interessante. Agora, é evidente que você tem essa metodologia. Chegando em casa, a pessoa ainda tem acesso à tecnologia, você vai explodir essa geração.
E pegando Sabe? Então as pessoas vão ter mais tempo pro ócio do que pro trabalho. Faz sentido. Que tem sentido. É. Tem todo sentido. Mas para isso é preciso ter uma educação forte. Entendeu? E é assim que eu acredito. Então, se pergunta se vai ajudar, ajuda muito. Mas pode atrapalhar também. Sim. Entendeu? Tem esse exemplo que eu estou dizendo da Finlândia, que está me ouvindo aí. Você pode pesquisar sobre isso que aconteceu. Porque não consegue escrever. E você vem de uma geração que vem trilhando nesse caminho. Nós somos homens de um século passado. Então, passar um século para o outro é uma raridade. Então, a gente acompanhou tudo isso, de telefone, de orelhão, a celular hoje, a tecnologia. A gente viu toda essa evolução. Então, a gente acha isso muito importante. Talvez seja por isso que a minha geração não interessa muito em aprofundar isso, porque sabe que o resultado é o mesmo, sabe? Ou seja, você faz isso, contas, previsão, isso, aquilo outro. O que você precisa saber é o básico. Mais é mais, menos é menos. Se você ganha menos do que mais, você vai quebrar. Sim. Se você ganha mais do que menos, você vai ganhar. Entendeu? Vai ficar rico. E assim é a vida. Então, falando de educação, então você teve isso. E o Pedro colocou que tá chegando, a escola tem tirado, você deu o exemplo lá da Finlândia. Agora, nós estamos sendo uma empresa totalmente tecnológica, tanto na área de venda, pós-venda, negociação, tá indo para tecnologia. A gente não deixa de formar profissionais que saibam lidar com essa tecnologia? Não, ao contrário. Por exemplo, eu estou falando de uma geração de 0 a 6 anos no Brasil, de 50. Eu estou falando de CIMEI, que as pessoas não têm. Se ela não tem, ela não vai ter alfabetização. Essas 35 mil não vai ter alfabetização que precisaria para poder ter acesso a essa tecnologia que você está fazendo. Tá falando? Entendeu? Se você tem uma criança até 6 anos, alfabetizada, que sabe ler, escrever e fala um segundo idioma, alguma coisa, até os 10 anos ela domina isso, esquece. Ela só vai conseguir isso com a tecnologia. Mas ela só vai ter acesso à tecnologia se ela tiver uma pessoa com a formação forte, educacional. Só a educação transforma. Então, você sente que esse avanço da tecnologia pode aumentar dependendo um pouco a desigualdade ou não? Como que você vê isso? Sim. Se não há uma preocupação... Alguém para conseguir... É isso, pro cara é mais fácil. Tic, saber, não quer pensar. Não faltando comida e as coisas funcionando, tá ótimo. Para uma grande maioria, né? A grande diferença do mundo foi feita em cima de pensadores. Sim. Pessoas que pensavam diferente do que existiam. Alguns perderam a vida em cima disso. O importante é que a coisa evoluiu. E hoje eu acho inadmissível você não ter a igualdade na educação. Uma criança de 0 a 6 anos, ela não quer saber se a outra tem cor diferente da dela, se a outra tem uma deficiência física que ela não tem. Quer saber nada disso, quer saber de brincar. Isso aqui lá entre elas, se divertirem. Entendeu? E é isso que nós precisamos. Nós somos um país múltiplo. Então, nós precisamos entender essa nossa formação. Então, nós não podemos excluir as nossas crianças, sejam ricas, pobres, de conviverem em infância juntas. Foi assim a minha alfabetização. Eu morava na cidade de Goiás, mas eu estudava numa infância que tinha filhos de todo o segmento da sociedade da cidade, sabe? E é assim que tem que ser. É isso que faz bairros diferentes. É isso que faz Campinas, Liceu de Campinas, Liceu de Goiânia competirem numa fanfarra em 7 de setembro. Sabe? Essas coisas precisam continuar. Não é saudosismo, sabe? É você poder apreciar aonde você nasceu, o país seu, e não tecer essas coisas. Esse dever cívico, eu acho que falta hoje para a geração. O brasileiro é muito ingrato, né? Sobre onde a gente está. Sempre olha para fora, lá tá sempre melhor. Em vez de focar, vamos desenvolver aqui, vamos melhorar aqui. Que nem você trouxe um ponto interessante ali. Hoje o brasileiro tem uma cabeça de não gostar de empresário. Para ele, o patrão é a pessoa que tá errada. Empreende, fica rico, robô. Exato, é desse jeito. É isso. O que as pessoas veem e é uma grande mentira. A grande base do Brasil que sustenta toda essa estrutura que você vê do judiciário caríssimo, do legislativo caríssimo, do executivo caríssimo, uma estrutura onde só que no estado um deputado tem direito a 130 assessores. Imagina,
Só 2%, 1% das empresas no Brasil tem isso. 130? 30, ele pode até contratar até 130 assessores. Nossa. Estão dizendo que estão fazendo economia. Então, tá errado é o duodécimo que vai para ele, porque tá indo muito dinheiro. Sim. Talvez não seja nem culpa deles. Eles estão recebendo dinheiro, acham que ele é normal e pronto. Eles não trabalham de uma forma unificada, porque o dinheiro é para fazer a essência, a máquina funcionar, o restante volta para o tesouro. A maioria dessas instituições não quer voltar dinheiro para o tesouro. Resultado, eles preferem penduricalhos, entendeu? Ficam inventando coisa para que o salário seja só uma referência. Léo, eu tenho uma pergunta agora para o Léo, empreendedor. Uma pergunta para o Léo, que está inserido no meio da política. Como que você vê essas duas opiniões? Pode ser a mesma, né? Mas, enfim, da escala 6x1, do fim dessa escala. Como é que é o Léo empreendedor e o Léo político? Olha, eu morei nos Estados Unidos em 75. Lá se vão quase 50 anos, 53 anos. Né? Lá não tem Ministério do Trabalho, não tem Ministério Público em relação do trabalho. E lá naquela época, não estou dizendo, não, desde que a colonização americana, que eu entendo disso, do valor do dinheiro. Mas naquela época já se trabalhava por hora. Eu trabalho quantas horas eu quiser na semana. Não precisa ninguém me dizer que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Se tem alguém limitando o seu horário de trabalho ou querendo levar vantagem política, é porque ele quer você com esse pensamento para manter ele no poder. Ninguém pode tirar isso. Qual é o problema de você trabalhar um dia e descansar 6? Você tem talento para isso. E isso hoje está provado. Nós temos mais pessoas interessadas no CIMEI ter seu próprio nota fiscal, para ela poder, uma faxineira, para ela poder fazer 10 casas, do que ela ser contratada só numa casa. O múltiplo de ganho dela é outro. E para o empreendedor também, para quem contrata também, porque ela me dá nota fiscal, eu pago para ela pode faturar, me parece que até 120 mil por ano. E desde quando ela, com salário, pode digitar um dinheiro dessas? Então as oportunidades estão postas aí. E aqui ainda está discutindo com isso, porque não tem o que fazer. É um Congresso que não tem o que fazer. É um Congresso que não apoia até hoje prisão em segunda instância. É um Congresso que você vê assassinos, traficantes, o diabo serem condenados e alguns absolverem, porque existem brechas na lei. Então esse é um Congresso fraco. Sabe? Tem ministros achando o direito de dizer o que é certo e o que é errado fora da Constituição. Porque o direito de interpretação é do juiz. É do legislador, do judiciário. Entendeu? Mas a gente vê muitos empresários falando que esse fim é ruim para eles, porque vai quebrar a empresa, vai aumentar o custo. É lógico que vai. Porque como é que você pode interferir quantas horas eu posso trabalhar no meu estabelecimento para isso, aquilo, sendo que eu ganho um percentual de tudo que você vende? Sem ignorância. Como que eu vou limitar isso? É como se eu estivesse limitando o cidadão de ganhar. É como se eu estivesse limitando também o meu ganho. Eu que eu falo no governo. Entende? Então isso não existe. Isso é clássico. Quanto mais couro, mais botina e cinto. Boa. Essa é boa. E tudo que você está falando da política, eu estou vendo assim que, conhecendo mais agora, é um mundo totalmente distinto, difícil, etc. Mas na sua experiência aí, sendo empresário, um grande empresário, presidente de time e participando da carreira política também, qual desses três você diria que é o mais difícil de crescer? Eu diria que todos eles são difíceis. É preciso ter foco, fé, força de vontade e determinação. É preciso que você acorde todos os dias, diz para você mesmo, em frente ao espelho, que você é capaz, que você vai vencer, segue em frente. É preciso que você todos os dias procure fazer o bem ao próximo, para que o mal nunca te alcance. Isso são fundamentais. O resto é transpiração, leitura, ter paciência para ouvir as pessoas mais velhas. Isso é fundamental. Essa é a receita, sabe? Porque diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se você aprender uma coisa com uma pessoa de uma idade que tem um serviço prestado à comunidade, você vai ter muito mais respeito do que você não revelando a fonte aonde o seu conhecimento, sabe? Então, isso eu acho que é o caminho. Ô, Léo, eu vejo assim,
né? E aí eu queria saber a sua opinião. Quando eu estou tratando de empresa, um B2C, empresa e consumidor, né? É um jogo de ganha-ganha. Eu tenho um produto que você está interessado, eu te mostro o valor do produto, você tem um dinheiro, você compra, existe uma troca. B2B, que é empresa entre empresa, você liga pro Lousa lá e vocês conversaram, negociaram, fizeram um acordo para os dois terem um empreendimento e ganharem junto, venderem junto, uma parceria entre empresa e empresa. Já na política, parece que isso não está tão claro. Parece que existe uma troca de voto, uma troca de interesse. O sistema político foi feito com pessoas que não estão compromissadas com o desenvolvimento, o bem-estar e a igualdade do cidadão. Fizeram política no sentido de prevalecer o seu mandato. Olha aí, eles hoje impõem, Congresso Nacional impõe quase que 60 bilhões ao Executivo sobre emenda deles. Então é como se tivesse um governo paralelo. E por que o brasileiro deixou chegar nisso? Como é brasileiro? São os políticos que fizeram esse acordo. Então, mas Por que os brasileiros elegeram esse político? Por causa do sistema político. É um curral eleitoral. Você não consegue nem nos veios de comunicação conseguir expressar o que você pensa, quem é você direitinho, porque também a maioria deles também tem compromisso com o governo. O governo é o maior anunciante de todos os veículos de comunicação do Brasil. Ué, como que você pode acreditar num país onde o governo é o maior anunciante? Isso não existe. É manipulado. Entendeu? O governo não teria que ter direito à publicidade dele limitado, tal horário direitinho, para dizer o que ele fez. Então, isso é sociedade fraca. O que nós temos que fazer é enaltecer o empreendedor, quem produz, dar liberdade para as pessoas irem e virem e dar apoio sobre todos os aspectos, financeiro, através de fomentos para empresas incubadoras poderem desenvolver, sabe? Investir nisso. Você está falando de tecnologia. Por que já tem, estou vendo algumas ações tímidas aqui no estado, por que nós não triplicamos isso? Por que nós não transformamos Goiás nesse celeiro de mão de obra para IA, para tecnologia, para esse mercado fantástico que está surgindo aí? Por que não? É uma das propostas nossas no Senado. A gente quer que o estado de Goiás seja referência nacional e internacional. Nós queremos que a educação em Goiás seja o PISA e não o IDEP, que está aí, sei lá, 132 posições no mundo. Eu quero o PISA, que rege realmente a educação no planeta Terra. Você acha que o digital, nessa próxima eleição, né? Estamos aí há alguns meses de começar a campanha, o digital, ele vai ser o principal de novo? Porque, se não me engano, na sua última campanha, você tinha 1 minuto para expressar suas ideias em TV, né? Então, o digital acaba sendo pau. Olha, eu acho que o digital sempre vai ter uma relevância muito grande em cima da tecnologia, isso que nós estamos fazendo. Você pode, através do IA hoje, uma tecnologia que você mesmo me mostrou aqui, você pode, através de um programa, acessar milhares de pessoas simultaneamente no call dizendo alguma coisa. Na eleição isso vai estar invadido. Sim. O Gaia falando, né, nesse sentido, isso. O Gaia já é um social media respeitado, tem 3 milhões de seguidores, né, merece todo o nosso respeito e faz jus por merecer. Se trata de uma pessoa encantadora. Então, esse tipo de coisa vão ser usado. Então, vai usar A e vai usar B. Então, quem não vai gostar disso é o eleitor, que ele vai ser bombardeado. E já está acontecendo. Ele vai tomar. Pode ser que o eleitor saiba quem é quem, não quer votar nesse, que sabe que tudo isso é uma pressão. Eu acredito muito que nós vamos ter uma renovação muito grande no Congresso. Se a gente conseguir fazer mais 21 senadores, a direita é a maioria no Senado. A história é outra. A história já é outra. E uma Câmara que eu torço também para que tenha mais da direita, porque não é possível a gente conviver com uma esquerda que só pensa em gastos, só pensa em gastos que já provou no passado, que só arruina as economias nossas, sabe? Sem limites, as estatais todas no déficit, tudo no déficit. E quem banca isso? Só nós. O que aconteceu nesse período aí, desse governo de esquerda?
o tributo explodiu. Hoje nós temos a carga tributária maior do mundo, se não brincar. Estamos ali entre o último e o penúltimo, sabe, desse setor. E ninguém faz nada. Então eu acho que, no meu entender, eu acho que a sociedade vai dar um basta nisso. Léo, isso aí é interessante porque chegando a época de eleição, a procura para a gente fazer pesquisa eleitoral, ligar para pessoas mesmo, falando sobre políticos, é muito grande. E aí, pós o político ser eleito, ainda tem interesse grande para a gente ligar para entender como está sendo o mandato daquele político. Então, a demanda para isso cresce muito, vai mudar muita coisa, está mudando. As pessoas deveriam, ao longo de todo o mandato, saber quem é quem. Sim. Aí eles vão saber que esses deputados, aí, senadores que dizem que traz emenda, que faz isso direitinho, são as mesmas pessoas que se ausentaram de votações, ou votaram por conveniência em projetos de que, de uma certa forma, permite que esse governo continue essa bagunça, essa corrupção, sabe? E esse custo, com esse déficit insuportável. É isso. Se as pessoas acompanharem isso, elas vão entender. Porque é muito simples. O cara lá tem uma atitude, chega aqui para o mensageiro e fala, sou outra. Sou contra isso, sou contra aquilo, sou de direita, mas vota pautas totalmente contra a liberdade de expressão, a liberdade econômica, sabe? São coisas que são incompatíveis. Então, nós temos um congresso hoje, no meu ver, biruta, eu não sei para onde eles vão. Vai de acordo com o vento. Estou falando biruta assim, né? Que é de aeroporto. Onde vai o vento, vai. Então, o governo lá, o governo que dá mais, vai meu voto. Então, não existe uma união nacional no sentido de fazer uma nação próspera, igualitária, fraterna, justa. O Brasil tem que fazer esse pacto. E agora, hein? Chegando a eleição, temos dezenas de IA de imagem, IA de vídeo, IA de que clona a pessoa, e IA de voz que consegue fazer um trabalho de pesquisa, de qualificação. Com a mesma voz daquele político. Exato, com a mesma voz. Nós conseguimos colocar a sua voz e você ligar para a pessoa. Como que você está vendo até a atuação do TSE junto a essas IAs, junto ao que vai ser utilizado? Olha, eu vejo que vai ter um embate muito grande. Hoje o TSE é muito rigoroso. Eu fui candidato 2 vezes. O que eu recebi de multa é assustador. E multa por citar alguma coisa. Você é multado. A sua rede social esqueceu isso, esqueceu aquilo. Você é multado. Então, são armadilhas para que as pessoas de bem se desinteressam pela política. Eu acredito. Então isso também precisa ser simplificado. Agora, vai ter um trabalho para você distinguir isso? Vai. Mas nada supera a verdade. A verdade, nada supera o passado. Eu costumo dizer, você não tem aqui hoje, vai contar uma história diferente do que realmente aconteceu. E isso a tecnologia nos permite. Hoje, com seu CPF, eu sei até o seu tipo sanguíneo. Sim. Concorda comigo? Então, eu sei disso. Insistir no erro só se quiser mesmo, porque não é possível. Por falta de informação, não é possível mais. E agora vamos falar. O Léo, que é um homem do século passado, mas super atualizado, quais IAs que você costuma utilizar aí no seu dia a dia? Dizer o seguinte, tem tantos aí que você fica esperando e lendo. Eu gosto muito de ler o dia a dia. Eu dou muito valor a jornalistas. E eu acho que nós temos, sim, um grupo de jornalistas extremamente qualificados. Só adentro, o Léo, nos poucos que ele recebe o jornal e faz questão de ler. Eu fiz um trabalho com ele, ele lê todo dia 6. Gosto muito, eu tenho um hábito. Agora online, na física, era o popular. Agora, eu nem compro o popular mais físico, só online. Eu gosto de ler jornal. Então, eu gosto muito dessas opiniões, editores. Acho interessante. E são pessoas que estão envolvidas nesse mundo todo. Então, acho que lendo eles, você, como se diz, tem uma informação mais clara de tudo isso que está acontecendo, entendeu? Eu praticamente não sou muito usuário do dia a dia, porque eu já sou muito programado. Aquilo que eu quero e por onde... Você ainda do tete a tete, do aperto de mão, de olho em olho? Acho que isso é insubstituível. Nada substitui isso. Mesmo porque vocês que têm um produto à venda, o seu produto não é você que vende. São as pessoas que compram. Então você está fazendo o seu produto para alguém. O meu, o seu, todos nós.
Então, quem tem que comprar são eles. A gente vende no sentido de entregar o produto, mas em sentido de vendedor, aquela coisa, insistência, que eu acho que a tecnologia, inclusive tem China, paciência disso. Porque tem pessoas que recebem dezenas, centenas de ligações por dia. Isso é um absurdo. É um desrespeito total. Entendeu? Eu não acredito nessa propaganda. Eu acredito na propaganda, você com os olhos, no dia a dia, caminhando na sua cidade, no seu país, no mundo, você percebe que as coisas estão mudando. É aí que eu acredito. E até é muito bom o Leonardo falar isso. Toda vez que a gente fala que a nossa IA liga, as pessoas, você que fica ligando e caindo. Não, não é. A nossa IA não é programada para isso. A nossa IA realmente ela conversa. E quando ela identifica a caixa postal, ela desliga. Então a nossa IA, ela não faz aquele bot de discador ligando para 10 números para ver quem atende. Quem atender, ela fala, não, a nossa IA, ela é treinada e tecnicamente para conversar. O que a gente vende não é necessariamente ficar ligando sem parar, desparadamente, não. É o seguinte, a gente quer entregar para o nosso cliente e para o cliente do nosso cliente uma boa experiência. Então você, por exemplo, às vezes precisa resolver algo no banco, aí você tem Nubank, C6, etc., bancos digitais. Você vai ligar para quem? Não tem quem com você conversar, é só pelo chat. Uma das coisas que o marketing hoje em dia olha na empresa é a satisfação. Exatamente. Externa. Exatamente. Você baliza. Exatamente. E é o que é importante, é isso que eu estou dizendo. Isso aí, o que vocês estão fazendo são essenciais. Eu acho que isso sim é ter garantia de emprego futuro, pessoas que se interessam em estudar. Com certeza. Ou seja, IA, né? O que é IA? É uma base antiga. É feita para ajudar a gente. Você chega ali e consulta. Olha, que é isso? Então, médico. Aqui eu estou sentindo isso lá, de acordo com isso, aquele lá. Ótimo, mas você vai confiar? Eu não confio. Eu vou num profissional. Exato. Só que eu já vou com certo conhecimento para falar. Então, ajuda pra caramba. Porque às vezes ele fala nome médico, fala, não, você nem sabe o que é. Exato. Você leva um ano para entender o que você tem. Você entendeu? Então, acho que nesse tempo, estou com esse sintoma, o que é? É assim, pode ser. Então, quando você for no médico, você tem uma noção, mais ou menos. Sabe? Com certeza. Com certeza. Como o Waze e essas coisas aí, que você programa onde quer chegar e chega sozinho. Com certeza. E hoje, é real você programar e ele ir sozinho o carro. E avião, da mesma forma. Piloto de avião vai perder o emprego. Porque os equipamentos hoje, Brasília, Aeroporto Internacional de Brasília. O piloto registrou ali, o avião decola, depola em Brasília e pronto, faz tudo. Eu acho que vai ser igual o maquinista de trem. Ele tá ali só para conduzir ou acontecer alguma coisa. Mexer em botão nenhum. Exato. Mas até falando isso aí, vai ter lá, mas deixar o homem para mexer em botão nenhum. Ou seja, só para observar a cura que tá aqui. Quer saber? Eu acho que é um mundo fantástico. Eu acho que o mundo, mas nada, é o que eu costumo dizer. Eu não acredito na mudança com tudo isso. Eu acho que facilita o fato e a riqueza de você ir na sua cidade que você nasceu, sentar na porta da sua casa, ler um bom livro, né? Comer uma empada goiana, comer um pastelzinho goiano, enfim. Essa sensação de ser dono do mundo, dono do tempo, que consequentemente é dono do mundo, é o grande desafio. Porque a IA, você vai entender uma coisa, quanto mais informação, menos tempo você tem. Então, você tem que limitar as informações para que você possa ter tempo. E a única coisa que não tem como você comprar no mundo é o tempo. Verdade. Então, ou a gente vive o presente como deve ser vivido, ou a gente está desperdiçando. É isso. E aí, até para a gente seguir aqui esse assunto sobre trocas, substituição, trabalho, etc. O mercado imobiliário ele já sobreviveu à hiperinflação, crises, pandemia agora também. E agora está chegando tecnologia. O mercado avançando muito. Exato. Não, quem não está se adaptando e se preparando para essas mudanças, o que você acha que vai acontecer com o mercado? A mudança, o que vai acontecer com as moradias, esse negócio direitinho? As pessoas não vão querer comprar mais promessas, vão querer comprar uma chave. Ele vai querer entrar na casa dele, negócio direitinho, e saber que lá já tem uma geladeira, tem um fogão, tem um negócio direitinho, e não precisa ter essas preocupações. Nós vamos passar o tempo que eu vou mudar para o negócio, não vou levar nada do que eu tenho, porque o que eu tenho é antigo, gasta mais energia, é isso, aquilo outro. Aí sim são as TVs, as geladeiras, todos os equipamentos eletrônicos.
Então, a tendência é essa. Você tem uma casa com tecnologia de ponta, onde que você tiver no seu carro com o celular, você vai poder ligar a banheira, vai desligar as luzes que você esqueceu, sabe? Ligar o alarme que às vezes você esqueceu. Essas coisas todas facilitam. Porque um celular facilita a vida das pessoas. Então, eu acho que a moradia vai passar por esse processo. É inaceitável que um país como o Brasil tenha déficit habitacional. Eu costumo dizer, só tem déficit habitacional porque não tem governo com vontade de resolver o déficit habitacional. Porque nós temos trabalho, condições, matéria-prima para zerarmos esse déficit habitacional. E é um déficit habitacional que eu acompanho nos últimos 50 anos. Pra você ter uma noção, nunca sai dos 6, 8 milhões de unidades. Porque se faz 600 mil unidades, acrescenta mais pessoas. Então nós temos que ter um programa para zerar isso. Aí sim, você vai ter um aluguel mais justo, sabe? Tem mais oferta, essas coisas todas. Tem muita novidade por aí. Perfeito, combinado. Léo, a gente queria muito, mas muito te agradecer. A gente fica muito honrado de ter você aqui no nosso podcast, falando sobre política, falando sobre empreendedorismo. E eu acredito, se a gente tivesse uma plateia aqui, o pessoal estaria gritando, Vila! Com certeza. Isso não. Vila! Eu tive o prazer de acompanhar o Léo em alguns jogos. Ele da entrada do Oba, né, que é o estádio do Vila, até ele chegar onde ele quer sentar, ele leva mais de 1 hora. Todo mundo cumprimentando, querendo abraçar, querendo saber. Vilanovense entende de vilanovense. Cada um sabe a dor que tem, né? Então nós estamos aí numa luta. Eu acho que esse ano, inclusive, é um ano que a gente promete muito. São mais de 40 anos que a gente quer chegar no sonho, que da Série A, né? Sim. E estamos firmes aí, acreditamos que esse ano sim a gente vai conseguir. E eu não perco a esperança. E costumo dizer, se subir o Serra Dourada não estiver pronto, o Vila não tem onde jogar, senão em Brasília, no Mané Garrincha. Olha aí, olha aí. E nós vamos invadir Brasília. Porque a região metropolitana de Brasília, são as cidades satélites que eles chamam, tem mais torcedor do Vila do que em Vila mesmo. Eu falo porque eu frequento lá, conheço as pessoas, e o melhor presente que eles querem é uma camisa do Vila. Olha aí, que legal. Obrigado, viu, Léo? Muito obrigado, Léo. A oportunidade de estar aqui com vocês. Queria dizer que você é um exemplo, um garoto de 20 anos, um garoto que aos 10 anos começou a trabalhar em call center, hoje está nessa empresa de tecnologia de ponta. É nessas pessoas que nós temos que investir e acreditar. Foi um prazer. Muito obrigado, viu? Borges, você também é um guerreiro, uma pessoa que eu admiro muito. Continue. Obrigado, Léo. Combinado. Um abração. Pessoal, agora sim, até o próximo Pitcast.